Ilustres senhoras e senhores chefes de Estado e do Governo, ilustres participantes, excelências, minhas senhoras e meus senhores. Gostava, em primeiro lugar, de saudar e felicitar a ONU na pessoa do seu ilustre secretário-geral, o engenheiro António Guterres, pela feliz iniciativa de realizar tão importante evento, a Conferência Mundial sobre os Oceanos, uma temática de grande relevância e atualidade na perspectiva resiliente da sua sustentabilidade e perenização num momento verdadeiramente desafiante para o nosso tempo. Gostava igualmente de aproveitar esta feliz oportunidade para felicitar e agradecer aos anfitriões desta conferência pelo excelente e aturado trabalho de preparação realizado em coordenação com as Nações Unidas. Os nossos sinceros parabéns aos governos de Quênia e de Portugal. Estamos certos de que as decisões que delas sairão possam concorrer para garantir de forma eficaz e resiliente a implementação dos ODS, particularmente o ODS 14, que visa conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos. São Tomé e Príncipe deu início em 2017, com o apoio técnico e financeiro da FAO, a um importante processo que visava, no essencial, moldar e trilhar de forma sustentada e, portanto, a transição da nossa tradicional e recorrente economia nacional em direção a uma economia azul. Por conseguinte, este processo foi abraçado de forma prioritária, séria e responsável pelo atual governo, que dotou o país, em dezembro de 2019, de uma estratégia nacional de transição para a economia azul. Na nossa modesta opinião, estamos perante um facto indiciador de uma nova era que auguramos ardentemente possa dotar o país de uma macrovisão estratégica prospectiva e de uma linha de rumo consensual capaz de ser anuída pelas diferentes sensibilidades políticas da nossa sociedade, visando almejar um futuro promissor e melhor para todos, em nome do desenvolvimento, seja um desígnio fundamental de todo e qualquer santomense que se preze como verdadeiro patriota. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, se me refiro a este assunto em particular hoje e aqui na sessão de abertura desta importante Conferência Mundial sobre os Oceanos, é porque consideramos ser excelente oportunidade para divulgarmos perante a comunidade internacional os nossos parceiros, tanto bilaterais como multilaterais, presentes, a reafirmação solene do firme compromisso e engajamento das autoridades santomenses com o país em tudo fazer para se prosseguir pacientemente e de forma perseverante na senda da implementação de um processo de transição sustentado e resiliente
da nossa economia em direção à economia azul, cuja estratégia já fora aprovado pelo Governo, que pretende elevar à categoria de lei nas próximas semanas, encontrando-se a mesma, neste momento, na nossa Casa Parlamentar. Asseguro-vos que, logo após a aprovação pela Assembleia Nacional da Lei sobre a Estratégia Nacional de Transição para uma Economia Azul em Santo Tomé e Príncipe, nada será como antes, na medida em que tudo o que possamos fazer estará alinhado com os eixos e pilares em que se assentam a estratégia nacional, exigindo quer no plano institucional nacional, quer no plano de relacionamento com os nossos parceiros, o alinhamento dos seus programas indicativos quadro com a nossa estratégia. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, estamos conscientes da necessidade das autoridades e de todos os cidadãos em geral, sobretudo no sentido de mudarem de paradigma em relação à proteção dos oceanos, mares e os rios. Tal mudança de paradigma impõe escolhas estratégicas assertivas, visando responder às exigências de uma economia azul repensada numa perspectiva de médio e longo prazos, implicando novos modelos de investimento e devidamente mutualizados, cujos desafios estão ligados à criação de novos empregos, ao crescimento sustentado, à segurança alimentar, a uma melhor saúde ambiental e a um desenvolvimento social mais inclusivo e equitativo, e à monitorização das ameaças e riscos climáticos que enfraquecem a resiliência e reforçam a pertinência da adoção desta nova abordagem. A economia azul é igualmente uma área abrangente e transversal à chamada economia verde, ao ambiente, ao clima, à biodiversidade, aglutinando e concorrendo, todas para o fenómeno global e sustentável da economia nacional, da criação de riqueza, do alavancar de variáveis como a criação e promoção de empregos decentes, da promoção da segurança alimentar e do combate à pobreza, e toda uma panóplia, diria eu, encadeada de criação de valores, alguns dos quais muito ameaçados hoje, como são, por exemplo, a biodiversidade, a proteção de espécies e de ecossistemas. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, conscientes de que o modelo de crescimento em vigor no nosso país impregna uma forte pressão sobre o ecossistema aquático, os oceanos, em geral, bem como direitos das comunidades das zonas costeiras e ribeirinhas, que urge inverter, razão pela qual viemos participar nesta segunda Conferência Mundial das Nações Unidas, trazendo e assumindo de forma paradigmática, em nome de Santo Tomé e Príncipe, o desafio de uma nova abordagem para com os oceanos, inserindo-os num espectro mais amplo, transversal
e visualizado numa perspectiva integrada e numa lógica de mutualização intersectorial dos investimentos, quer sejam eles nacionais ou estrangeiros, sem pôr em causa a competitividade entre os seus diferentes sectores. Este desafio impõe a todos e particularmente à comunidade internacional para começar a ver São Tomé e Príncipe com olhos de ver, no sentido de tudo fazer para apoiar o país a estar material, financeira e institucionalmente à altura das suas potencialidades oceânicas e das metas fixadas neste sentido, pois o país possui uma vasta zona econômica exclusiva que é 160 vezes superior ao da superfície terrestre, dispondo de importantes potencialidades para o seu desenvolvimento econômico e social associados a uma economia dos oceanos. A realização em março do corrente ano da primeira edição da Economia Azul no país, cuja sessão de abertura fora presidido pelo Sr. Presidente da República e a de encerramento por mim próprio, permitiu ao país identificar melhor as áreas técnicas a serem consolidadas com base num importante conjunto de conclusões e recomendações saídas no tocante ao apoio à governança nacional. É justamente neste contexto de identificação das necessidades de assistência para consolidar os apoios que a FAO tem vindo a dar através da elaboração do Plano Nacional de Investimentos, da promoção do emprego e empreendedorismo azuis, da consolidação da governança local, nacional e internacional, nomeadamente para a mobilização de recursos financeiros adicionais necessários para cobrir o gap em falta. Por isso, São Tomé e Príncipe gostaria muito de poder beneficiar de apoios financeiros adicionais, adaptados às suas reais condições e modalidades do nosso país, de modo a nos permitir consolidar as nossas capacidades para atingirmos plenamente os objetivos fixados no quadro da estratégia para beneficiar do crescimento azul, a iniciativa em parceria público-privada e para corrigir o nosso déficit em matéria de emprego e de capacidade de empreender da nossa juventude, homens e mulheres. Gostava, finalmente, de sublinhar que esta estratégia de transição rumo a uma economia azul em São Tomé e Príncipe, na perspectiva por nós abordada, pela sua abrangência e transversalidade, insta as autoridades e a todos os cidadãos em geral a protegerem os oceanos que constituem o grande pulmão azul. Para terminar, gostava que não se esquecessem do fenómeno da pirataria no Golfo da Guiné, da necessidade de juntarmos as mãos para o seu combate, e quero aqui deixar a promessa, em nome das Ilhas Verdes de São Tomé e Príncipe, de continuar a contribuir na preservação do mar que nos circunda e dos rios que regam as nossas florestas e dão de beber ao nosso
ecossistema. Muito obrigado pela vossa atenção e bem-aja. Doy las gracias al primer ministro de la República Democrática de San Nicolás.